neste viver. Estou devo um amigo, e só por ele eu pude obter calmo, sereno e tranquilo. Tenho descanso neste viver. Estou devo um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. 82 anos, proclamando a verdade ao mundo. Ministério de Comunicação Pibal.
Queridos irmãos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja presente no coração de cada um nessa noite, amém? Nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma semana que Ele nos concedeu e pelo privilégio que estamos aqui para prestar esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que aqui chegaram, como também aquele que nos assiste através do canal da internet. Lembrar que hoje é um culto bem típico, né, por causa das eleições do nosso país. Desse domingo, você que vai nos assistir, com certeza, nesse momento do domingo à noite, você vai assistir um culto que nós estamos celebrando nesse sábado. Esse culto é gravado, tá bom? Mas também você terá um momento de, ao assistir esse culto, adorar ao Senhor. Quero lembrar, enfatizando essa diferença de dia de culto, que amanhã os irmãos que aqui estiverem, tá bom? Por favor, lembre-se que pela manhã nós teremos o nosso culto normal, tá bom? Então os irmãos venham ao culto pela manhã e depois vai para a sua zona eleitoral aí fazer o seu voto consciente, ore ao Senhor e que Deus tenha misericórdia daqueles que estão eleitos, né? Ou serão eleitos para governar o nosso país. Quero lembrar também aos irmãos que as programações da igreja se seguem durante a semana normalmente, né? Então, nas terças nós temos as organizações missionárias, na quarta o culto de doutrina. Então, durante a semana nós vamos, através dos grupos, dos meios de comunicação, inteirando todos os irmãos da programação. Então, vamos com alegria, irmãos, adorar o Senhor. Quero convidar o diácono Giovanni, ele será o dirigente do culto da noite, irá nos conduzir. Que todos possam se sentir felizes em estar na presença do Senhor. Como nós temos escritos, bem claro na palavra do Senhor, no Salmo 84, no versículo 10, pois o salmista nos diz: pois um dia nos teus átrios, Senhor, vale mais do que 1000 em outro lugar. Que possamos adorar o Senhor nessa noite. Boa noite a todos, graças e paz. Amém. Que você que está nos assistindo em casa, que sinta-se graciado também por esta palavra, por este culto, né? Possamos glorificar o nome do Senhor. Aqueles que nos visitam, desde já, muito obrigado a estarem aqui conosco, abençoando o culto, glorificando ao Senhor, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém? Vamos ficar de pé, aqueles que podem ficar, por gentileza, para orarmos ao Senhor. Deus eterno, maravilhoso Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um momento ímpar nas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos concede o privilégio, Senhor Deus, de orarmos, nos concede o privilégio de cultuarmos e de Te adorarmos, Senhor Deus, dentro de um templo feito por mãos, mas que o Senhor habita em cada um de nós. Este é o verdadeiro templo que o Senhor cada dia fez os céus e a terra, fez morrer o Teu Filho lá na cruz, pelas nossas vidas, por mim, Senhor Deus, um pecador. Pai, tem misericórdia, Senhor Deus, aqueles que ainda não Te conhecem, mas que a Tua graça, Senhor Deus, seja alcançada para aqueles que nos assistem, para aqueles que estão aqui, que ainda não Te conhecem como único e suficiente Salvador. Que possamos celebrar, que possamos Te dar gratidão, Te dar graças, Te render louvor, porque tudo que for feito aqui nesta noite, seja e será sempre para a Tua honra e a Tua glória. Muito obrigado por tudo, Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, amém. Podem sentar, equipe de louvor. Aleluia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas Ele acrescenta, mas ame ao Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Eu te busco, Senhor. Senhor, eu te quero mais. Adoremos ao Senhor. Eu te busco.
correndo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glórias a Deus, aleluia. Aqueles que podem ficar de pé, nós iremos ler no Salmos 146, acredito que seja projetado. Se não, abramos nossas Bíblias, está no Data Show. Vamos ler todos juntos, em alto e bom som, amém? Amém? Glórias. Você que está em casa também nos acompanhe. Aleluia. Ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre, ó Sião. O teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Podeis sentar, equipe de louvor.
Amados irmãos, na palavra do Senhor, Salmo 107, os versículos 19, 20 e 21. Gostaria que fôssemos na versão NAA, para acompanhar o mesmo texto que eu vou ler aqui, versão NAA. Então a sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhes era mortal. O Senhor é aquele que liberta, sara, cura, transforma. Estamos então agradecendo ao Senhor por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Apesar de algumas situações de dor, nós então tivemos, acompanhando juntamente com alguns membros da igreja, lá na Igreja Batista em Desterro, a cerimônia da nossa irmã Renata, nossa diaconisa, que foi membro desta igreja, e juntamente com um grupo de irmãos organizou a Igreja Batista de Desterro. Oremos por Sandro, seu esposo, pelo nosso irmão Clóvis, a irmã Fátima, a irmã Érica, são famílias, da nossa irmã Renata. Ela está com o Senhor. Também vamos orar por Meire, membro de nossa igreja, também pela irmã Rubenita, a nossa mãe de Meire, também por Flávio, filho. Tudo isso são pessoas que vivenciaram de perto a nossa irmã Marcele. E aprove o Senhor levar a irmã Marcele para junto de si. E nós temos vivenciado alguns momentos, algumas situações durante esses dias. O tio do nosso irmão Fredson, a Hilton, ele também teve seu sepultamento durante essa semana, pastoreou a Igreja Batista em Bairro Novo, e aprova o Senhor levá-lo para junto de si, irmãos. Então, oremos pela família, por essas famílias que tiveram essas pessoas que faleceram. Oremos pela nossa igreja, pela evangelização, pelas frentes missionárias. Estamos aí, tanto no Alto Bela Vista, como na Aurora. Nós temos 12 trabalhos avançando, irmãos voluntários, vidas se convertendo. Isso é muito importante na Igreja do Senhor. Eu convidaria a vir aqui à frente algum irmão que tem um pedido pessoal de oração. Você, então, está no seu coração com algum pedido que você gostaria de fazer. Eu quero que os irmãos orem por mim, orem por alguém que eu represento nesta hora. Então, se você quiser vir aqui à frente, a sua estada aqui significa pedido de oração. Não necessariamente você precisa falar, mas representa um pedido de oração a sua presença aqui. Como também gratidão, A gente não pode deixar de agradecer a Deus. Há um hino do cantor cristão que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Então, nós temos aqui esses irmãos também que estão agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas. Oremos também pela irmã Lloyd. A irmã Lloyd é irmã do nosso irmão Israel, que está também enferma. Há uma palavra de gratidão, irmãos, vinda dos embaixadores do rei, que fizeram então um retiro espiritual, um acampamento, com 35 embaixadores. Foi um número expressivo, bom. Eu quero agradecer os irmãos a confiança, que
os irmãos puderam dar aos líderes dos embaixadores do rei, aos conselheiros, e tivemos desses 35 meninos, 6 eles eram do Projeto Viver, né? Tiveram 4 do Projeto Viver, né? Então, este é um motivo de alegria de a gente saber que eles já estão se envolvendo no nosso Projeto Viver, já estão se envolvendo, então, com a igreja, com as atividades da embaixada. Muito bem. Também algumas mensageiras, né? Tem algumas meninas que estão na mensageira do rei também, do Projeto Viver. Agradecemos a Deus, né? Aqueles que participaram, né? Soube que a irmã Débora fez engordar um bocado de menino, né? Fez muita comida gostosa, né? Então, louvamos a Deus. E também teve outros irmãos que trabalharam, né? Eu vi pela foto, a irmã Ana estava ali também ajudando. Então, outros irmãos que estavam trabalhando no apoio aos nossos embaixadores, né? Que Deus continue abençoando, irmãos. Também Deus preparou aquele lugar maravilhoso para que pudéssemos estar ali orando, servindo ao Senhor. Vamos ficar em pé para a gente orar. Graças a Deus, igreja. Eu queria fazer um agradecimento. Os irmãos já sabem que eu venho pedindo oração pelo Henrique, um adolescente de Viração que sofreu um acidente. E hoje a avó dele ligou para mim. O Henrique, ele está saindo da UTI. Ele fez todos os exames, não ficou com nenhuma sequela. E em breve está indo para casa, para a glória de Deus. Então, oremos para que ele, mais uma vez, né, tenha essa oportunidade e que seja salvo, em nome de Jesus. Olha que bênção, né? Deus respondendo a oração do seu povo, sobretudo a fé, não é? Daquele que está ali, entendendo o que Deus pode fazer. Eu estou aqui com o casal Fred e Silene, que estão completando 27 anos de vida conjugal. Né? Hoje, dia é hoje, né? Então, já sabe que tem aquela sopa, né, missionária. Cadê a Linha? Para comemorarmos juntos esses 27 anos de vida conjugal. Parabéns ao casal. Aqueles também que estão aqui aniversariando, Deus abençoe a vida de vocês, né? Mais um ano de vida que Deus está concedendo. Vamos orar, queridos. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Obrigado, Deus, porque foi na cruz, sim, onde o Senhor derramou seu sangue e nos purificou de todo pecado. Queremos, ó Deus, fazer um momento de confissão dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, este pecado que muitas vezes entristece o teu coração, que nós temos lutado, cada um de nós temos lutado para fazer sempre a tua vontade, mas ao nosso redor o inimigo sempre nos conduz à tentação para pecarmos, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, Pai. Senhor Deus, abençoa a tua igreja aqui presente, a tua igreja que está também em casa, participando deste culto, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, todos os teus filhos. Ó Pai, nós agradecemos pelos 27 anos de vida conjugal, né, do nosso irmão Fred e a nossa irmã Silene. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por cada irmão que está aqui à frente, agradecendo uma bênção, sobretudo também o seu aniversário, estão aqui para te agradecer. Agradecemos, Senhor Deus, pelos 27 anos, pelos 35 embaixadores que foram aquele retiro espiritual, pelo irmão Lucas, que foi o palestrante ali para aqueles meninos. Deus, obrigado pela vida de cada conselheiro que estava ali trabalhando, Senhor, e que o Senhor possa recompensar, o Senhor possa abençoar esses líderes. Abençoa, Deus, também as mãos que estavam ali trabalhando, fazendo comida deliciosa. Obrigado, Deus, pelo aquele espaço tão abençoado que o Senhor permitiu, Deus, que os embaixadores estivessem ali acampando, Deus. Muito obrigado. Abençoa as famílias que administram aquele espaço, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos também por aqueles que estão enfermos. Deus, abençoa a nossa querida Lloyd, irmã Lloyd, que está, ó Deus,
precisando da intervenção do Senhor. Vai ali, Senhor, irmã Lóide, eu me refiro à irmã do nosso irmão Israel, ó Deus amado, e que ela possa, Senhor Deus, ver a tua mão poderosa curando a tua filha, Senhor. Abençoa, Deus, também aqueles que estão em casa enfermos. Levanta os teus filhos dessa enfermidade, Pai. Abençoa, Deus, aqueles que estão se recuperando, aqueles, ó Deus, que durante essa semana vão enfrentar uma consulta médica, uma porta de emprego, algo, ó Deus, que só o Senhor pode direcionar, só o Senhor pode dirigir, ó Deus, conforme a tua vontade, Pai. Obrigado porque tu és o Senhor da nossa nação. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sabe todos aqueles, ó Deus, que amanhã, que nesses dias, ó Deus, começarão um trabalho de cuidar, ó Deus, e vão ser os novos vereadores, prefeitos, Deus, da nossa cidade, Senhor, que o Senhor continue direcionando, que haja, ó Deus, cada dia mais entendimento que o Senhor está no controle da nossa nação brasileira, Pai. Tudo acontece, todos aqueles que estarão à frente, ó Deus, serão todos determinados pelo Senhor, Pai. Senhor Deus, que nós possamos, cada dia mais, como igreja do Senhor, avançar na obra missionária. Avançarmos, ó Deus, nas frentes missionárias, evangelizando, fazendo do nosso dia a dia um lugar de evangelização e pessoas possam ser ganhas para Ti, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por esse culto, pela oportunidade de estarmos celebrando o nome do Senhor. Continua, Deus, derramando a Tua graça sobre cada um desses irmãos que vieram aqui à frente. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Queremos convidar os diáconos para recolhimento de ofertas. Diácono Anderson, diácono Ailton e diácono Maciel. Anderson. Oremos. Senhor Deus, nosso grande Salvador e nosso Redentor, aquele que é dono de todas as coisas, Senhor. Nós queremos nesse momento tão especial, com o coração contrito, agradecido a Ti, Senhor, dar tudo aquilo que Tu tem nos dado, Senhor. Que possamos estar sempre com os corações alegres para ofertar a Ti, Senhor. Não só com nossas posses, mas principalmente com a nossa vida, Senhor. Recebe nossa gratidão, recebe a nossa oferta e dá o privilégio daqueles que não podem te ofertar ainda. Muito obrigado por esse privilégio, que tudo que possa ser, Senhor, recolhido aqui, seja exclusivamente para a honra e glorificar o Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Terra, os vasos, oceanos.
Graça e paz, irmãos. Chegou o momento do culto que as crianças gostam muito, crianças até 8 anos. Nós vamos orar e elas vão descer para o momento de culto infantil. Isso. Onde elas vão aprender, vão ouvir também a mensagem do Senhor, como nós vamos ouvir agora, na linguagem delas, né? Vamos todos fechar os olhinhos para orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essas crianças que o Senhor nos deu e pela oportunidade, Senhor, que a Tua igreja tem nesta noite de transmitir a mensagem do Senhor para cada uma delas. Obrigado pelas professoras, ó Deus, que se prepararam, que o Senhor esteja abençoando, e obrigado por cada criança que está aqui, pelas suas famílias, pelos seus pais, pelo que elas aprendem em casa também, com o exemplo de cada um. Que agora, Deus, seja apenas um complemento daquilo que a palavra do Senhor já é na casa deles, ó Deus. E se ainda não é, que o Senhor possa alcançar a família de cada um. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Lembrando aos irmãos que você que está em casa nos assistindo, que nós teremos o nosso retiro de crianças agora em novembro. E para aqueles que ainda não fizeram as suas inscrições ou a inscrição, que você possa procurar o Ministério Obedecer, que será uma bênção. Nós que trabalhamos, nós nos renovamos, e tenho certeza, meus irmãos, que aqueles que ainda não foram ao retiro, as crianças, essa palavra é direcionada aos pais, que vocês fiquem muito tranquilos, porque primeiro Deus está ali naquele lugar, os anjos do Senhor estão habitando ali naquele lugar, e temos uma equipe muito preparada, muito competente e abençoada por Deus para que haja um evento, um retiro maravilhoso, amém? Que vocês possam ter esse entendimento e que possam fazer as inscrições. Qualquer situação divergente de alguma coisa financeira, vocês procurem o Ministério Obedecer, amém? O Ministério de Louvor está com a mensagem. Amém. Graças e paz, amado. Som. Dois homens não veem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura este país. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Muitos têm pouco para viver, poucos têm muito para valer. Este sistema
opressor tem seu cruel dominador. O misticismo em ação na tela da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será desta grande nação. Só Deus segura este país em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor. O amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Amém. Só Deus segura este país. Entoado aí das vozes mais lindas da Pibal. Que Deus continue te abençoando, irmão Jair. Pastor Marcelo, por gentileza. Posso orar por sua vida? Pela vida do Senhor, né? Muita intimidade causa isso. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por este momento, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando o pastor Marcelo, que aquela palavra que o Senhor colocou no coração dele, que ele possa estar trazendo para cada um de nós e para a vida dele também. Tem misericórdia da vida dele, como também das nossas, mas que possamos estar com o coração aberto. E que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha a nos incomodar de uma forma especial e tremenda e única para cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tá bom. Queridos irmãos, graça e paz. Amém? Rapaz, depois de uma música maravilhosa dessa e de um elogio desse, a voz mais bonita da Pibal, aí acaba com o mensageiro, né? E cadê uma voz para ganhar de Jair? Não tem como. Muito bom, queridos, muito bom, porque Deus concedeu ao seu servo uma bela de uma voz, um talento maravilhoso, e ele usa isso, esse dom, esse talento para a honra e a glória do nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Queridos irmãos, nessa noite eu quero refletir com vocês sobre o amor. Pensar com vocês sobre a importância do amor, e quero dar o título da nossa mensagem nessa noite: a bênção de amar a Deus acima de todas as coisas. O texto bíblico que eu quero ler com vocês se encontra no livro de Mateus, capítulo 22. Então, abra aí as suas Bíblias. Livro de Mateus, capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 34 ao 40. Esse texto, ele é um grande mandamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, depois de ser questionado sobre qual é o maior mandamento que cada um de nós devemos cumprir. A palavra do Senhor nos diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em consenso, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? No versículo 37, Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo
como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e todo o profeta. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Queridos, eu quero falar com vocês sobre o amor, porque na realidade, meus amigos, meus irmãos, aqueles que nos assistem nessa noite, esse foi um tema, né, que a Convenção Batista Brasileira escolheu neste ano de 2024 para que fosse vivido dentro do meio batista. Quando nós começamos a organizar os nossos cultos, os nossos retiros, estudos bíblicos, toda a nossa programação de 2024, a Convenção Batista Brasileira, você chega na Igreja Batista e esse é o tema incentivado para que a igreja fale cada vez mais, que é sobre o amor. Ela colocou como tema: vivamos o verdadeiro amor, o amor de Deus. O versículo que a Convenção Batista Brasileira, que essa é, né, a instituição que une todas as igrejas do Brasil, o texto bíblico que ela escolheu para dar ênfase a esse título está em João, no capítulo 13, no versículo 35, quando esse texto bíblico nos afirma que nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. É o amor que faz a diferença na vida do ser humano. E eu, com certeza, junto com vocês, aqueles que têm o amor de Deus, que é cristão, aquele que conhece o amor de Deus, concorda plenamente que o amor é o maior dom que Deus deixou para a humanidade. O amor, com certeza, de Deus é a solução para todos os nossos problemas existenciais. O amor é a solução para trazer a paz do mundo. E o amor de Deus, como diz a sua palavra, ele é eterno. Então, falar de amor é uma coisa maravilhosa. Viver o amor é uma bênção. Mas só dá para viver o amor, só dá para cada vez mais falar do amor se a gente conhecer verdadeiramente qual é a fonte do amor. E a palavra do Senhor nos diz que a fonte do amor existente desse mundo, o amor eterno, o amor verdadeiro, é Deus. Deus é amor. Quem não conhece a Deus não conhece o amor. Porque esse também foi o ensinamento das Escrituras que o Senhor Jesus Cristo parou, o nosso Salvador, para nos ensinar. E aí eu quero enfatizar justamente nessa noite esse versículo 37, o ensinamento de Cristo Jesus sobre o amor, e refletir com vocês sobre esse ensinamento, esse mandamento divino que o Senhor nos deixou. No versículo 37, Jesus deixou bem claro, esse é um mandamento, o maior de todos: ame o Senhor teu Deus. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Foi o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Nós vamos ver que é esse amor que dá sentido à escolha da Convenção Batista Brasileira. Viver o amor é para quem conhece o amor. E o Senhor Jesus Cristo, de uma maneira muito pedagógica, de uma maneira maravilhosa e didática, ele pega todo o ser humano nas suas palavras, o ser humano na sua totalidade, ele começa a dividir o ser humano em 3 partes, para ensinar as pessoas que o questionava, esses saduceus, esses fariseus, esses sábios que indagavam Jesus, procuravam colocar Jesus à prova. Jesus divide o ser humano em 3 partes para ensinar a essas pessoas que questionavam ele, como para ensinar nós nos dias de hoje, que nós devemos, nós precisamos, nós necessitamos amar a Deus para ser feliz, porque esse é o resultado de quando nós amamos a Deus, a felicidade garantida nesse mundo. Então, vamos pensar sobre isso. Nessa divisão do ser humano, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo nos ensina, como começo do mandamento: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, disse Jesus. E quando nós falamos, irmãos, frequentemente sobre o coração, nós vimos que é o coração o centro das nossas emoções, o centro dos nossos desejos. Quando nós abrimos a palavra do Senhor lá no Salmo 37, no versículo 4, esse salmo é maravilhoso porque ele diz: olha, deleita-te, se alegra, tem prazer no Senhor, e o Senhor concederá o desejo do seu coração. O desejo de um coração feliz só vai ter realmente o prazer e ser cheio de um amor de Deus quando ele é entregue a Deus.
Deleita-te no Senhor, Ele concede o desejo do seu coração. O amor de Deus, meus irmãos, ele é uma coisa maravilhosa. É uma coisa rica, é uma coisa que traz uma felicidade plena e total, completa. E nós devemos ter cuidado no nosso coração. Há um Provérbios maravilhoso lá no capítulo 4, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele diz que nós devemos guardar o nosso coração, nós devemos proteger o nosso coração, nós devemos ter cuidado no nosso coração. Esse provérbio diz, olha, de tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. E aí, como diz as Escrituras, examine-se o homem a si mesmo, e eu quero convidá-lo para você começar a refletir como está o desejo do seu coração, como está o amor, o que você tem desejado no seu coração. Veja as paixões que estão dentro do seu coração, ela agrada a Deus? Ela expressa verdadeiramente o amor de Deus. É isso que Jesus começa a ensinar. Ah, rapaz, no meu coração há uma paixão maravilhosa. As pessoas não têm ideia, quando o meu time joga, o meu coração pulsa mais forte. Eu amo o meu time. Mas esse amor, esse seu desejo de ver seu time campeão, ele glorifica a Deus? Ou você pode colocar qualquer outro desejo do seu coração? Você deve se examinar. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, sem divisão. É o amor de Deus que deve reinar no nosso coração, para que a gente possa servi-lo com alegria e viver nesse mundo tão conturbado, irmão, de uma maneira leve, de uma maneira sadia, de uma maneira feliz. É muito complicado quando a gente tem um problema de coração. Pelo menos meu pai teve, eu conheci algumas pessoas que tiveram também. E ele diz, rapaz, é muito complicado, porque quando a gente está muito triste, é ruim para o coração. Se tiver muita alegria, também é ruim para o coração. Então, como viver nessa maneira de vida tão perturbada com o coração saudável? É muito difícil. Só o amor de Deus que traz o alento para o nosso coração. Só amando a Deus de todo o coração, que faz a gente viver saudável. Espiritualmente, eu posso dizer com certeza, e também fisicamente, emocionalmente, irmãos. E tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, para que ele não seja cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de coisas ruins. Ele deve ser cheio do amor de Deus. Nessa divisão, Jesus, depois de dizer, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, ele mais uma vez vai nos dar outro ensino. Ele diz, ame a Deus com toda a sua alma, é o segundo ensino. Quando nós paramos para falar na alma, a gente está falando no fôlego de vida, irmãos. Nos remete esse ensino de Jesus, o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, quando a palavra do Senhor nos diz, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Foi Deus que nos deu a vida, foi Deus que nos deu a alma, e nós devemos, com o nosso coração, com a nossa alma, como Jesus ensina aqui, amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele nos criou para isso. Ao ler o livro de Efésios, lá no capítulo 1 e no versículo 12, é isso que você vai ler nesse versículo. Esse versículo nos diz que nós fomos feitos para o louvor e a glória de Deus. Fomos criados para isso, não fomos criados nesse mundo para ser mais um. Não fomos criados nesse mundo para entrar numa contagem social. Não fomos criados nesse mundo só para realizar as nossas vontades. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos criados para o louvor e a glória do Senhor, para servi-lo, para entregar a nossa vida, o fôlego de vida que Ele nos deu, para servi-lo, para adorá-lo. Essa semana foi uma semana que eu agradeci demais a Deus, irmãos. Ultimamente eu tenho vivido um momento muito especial na minha vida, porque essa semana me relembrou muito os dias que eu passei na UTI em 2021, quase morrendo. E quando você abre os seus olhos, amanhece o dia, em Recife, no Brasil, os dias têm sido dias maravilhosos de sol, a luz do sol reflete a grandeza de Deus, dias lindos, aquela vontade de tomar um banho de mar, de agradecer a Deus. Aí me lembro dos boletos para pagar e corro para o trabalho, e não dá para ir para a praia ainda. Mas a gente fica agradecendo a Deus, e quando você talvez me vê,
eu passar lá no carro, talvez você escute o som muito alto, talvez você me veja me balançando ali, louvando, agradecendo ao Senhor. E essa semana foi muito marcante, porque eu acompanhei bem de perto nos grupos de WhatsApp a recuperação da esposa do pastor lá da Concórdia, esqueci Liliane. E me lembrou tudinho, ela indo lá para a UTI, o pessoal pedindo para orar, que ela estava com aquela dificuldade, e a gente orando. E aí depois, durante a semana, começou as comunicações do grupo, ora, ela melhorou, e a Liliane saiu da UTI, e já foi para o quarto, e depois outra mensagem no outro dia, ela se alimentou, e está prestes a ter alta, e ela teve alta, e que coisa boa. E eu fui me lembrando do Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me manteve vivo até hoje, mais um ano de vida, mais um dia de vida, mais um momento de vida, para Te servir. Irmãos, isso é uma bênção, servir a Deus. Isso é uma bênção, ser livre de vícios, ser livre de prisões do pecado, ser livre de coisas que nos amarram no buraco negro do pecado, da escuridão. Ser livre, como diz a palavra de Deus, saber que Ele nos tirou das trevas para o reino do seu amor, o reino da luz. Isso é uma bênção, irmão. Ame ao Senhor de todo o seu coração, ama ao Senhor com a sua vida, de toda a tua alma, porque Ele nos criou para isso, para a honra e a glória dEle. Fomos feitos para isso, temos a nossa vida para isso, para servir a Deus com a nossa atitude, de vir à igreja com prazer para adorá-lo, de vir com a igreja buscar como gratidão esse privilégio que é louvar ao Senhor, meditar na sua palavra, se abastecer, renovar a nossa fé. Isso é uma bênção, irmãos. E essa semana eu passei muito por momentos de reflexões como essa. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por o Senhor me dar o privilégio de abençoar aquele que está ao meu lado, de ser bênção na minha casa, no meio da minha família, de ser bênção na minha igreja com meus irmãos. Que coisa boa! O Senhor nos criou para isso, para ser bênção, irmãos. E aí Jesus vai dando continuidade, dividindo o ser humano, e Ele vai novamente nos trazer outro ensino. Ame ao Senhor de todo o teu coração, ame ao Senhor de toda a tua alma. E nesse versículo o Senhor diz, ame o Senhor, seu Deus, ame a Deus de todo o seu entendimento. Ame o Senhor de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor de toda a sua mente, da sua consciência, do seu conhecimento. Ame ao Senhor. Mas tenha um conhecimento que esteja no teu coração e na sua mente, o temor do Senhor. Porque diz no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, Provérbios 1,7 diz isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sua sabedoria tem que ser voltada para agradecer ao Senhor, para adorar ao Senhor, para amar ao Senhor. Porque há muitos ensinos, irmãos, há muito conhecimento que tem buscado tirar a fé de muitos de nós que estamos dentro da igreja. A gente deve ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com quem a gente escuta, muito cuidado com quem a gente acompanha na internet, muito cuidado com aquilo que nos cerca. Essa orientação Paulo já deu a Timóteo, lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1 e 2, Paulo já alertava a Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, nos finais dos tempos, muitos negarão a fé, por darem ouvido a falsos ensinamentos. E é o que a gente vê, irmãos, falsos ensinamentos da palavra do Senhor, que tem levado muitas pessoas a não amarem ao Senhor com o seu entendimento, a não amarem ao Senhor com a sua razão. Hoje muitas pessoas estão procurando igrejas onde o culto seja agradável a ela. O homem é o centro do culto. Uma igreja que agrade, uma igreja que seja boa para ele, uma igreja que seja da cor que ele quer, uma igreja que seja da música que ele quer, uma igreja que seja do gosto que ele quer. E Deus onde é que fica? Não, depois a gente vai fazer uma coisa que agrade a Deus. Muitos ensinamentos têm levado uma ideia errada de dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Não, a Bíblia é fora de cultura, é muito antiga, a gente tem que dar uma reformada. Algumas coisas na Bíblia a gente aceita, outras coisas não, porque não é mais assim, o tempo mudou. E quando o Senhor Jesus Cristo disse, passará todas as coisas, mas a minha palavra permanece para sempre. Cuidado no que você tem ouvido, cuidado naquilo que você acompanha na internet, cuidado sobre as orientações que você recebe. Os finais dos tempos estão aí, irmãos. Guerras,
pestes, a gente acabou de viver, foi tão perto a pandemia, pessoas morrendo de maneiras terríveis emocionalmente para a gente aguentar. E já passou a pandemia e parece que nada aconteceu, o ser humano continua no pecado, continua nas coisas, esquece a sua individualidade. Ame ao Senhor com todo o seu entendimento. Há um ensino errado que te diz, olha, nós não precisamos mais da igreja, a igreja sou eu, onde eu estiver eu sou igreja. Não, Jesus disse que individualmente não, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Você sozinho não é igreja. Isso é um falso ensino, isso é uma heresia. Você precisa estar em comunhão, você precisa estar perto, você precisa estar junto. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas só somos igrejas juntos, irmãos. Para perdoar, para amar, para magoar, para corrigir, para viver a vida como ser humano, onde a gente vai vivendo e dizendo, Senhor, o Senhor é perfeito e eu sou falho. O Senhor é perfeito e nós somos falhos, então nos ajude a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, como o Senhor nos ensinou. Isso sim vai ser igreja. Ensinamentos, irmãos, têm surgido muitos terríveis para tirar a nossa fé. Só vamos viver falando de um amor, mas não vamos viver falando de justiça, porque nós temos que ser politicamente corretos nos dias de hoje. Não, nós temos que ser servos do Senhor, verdadeiro, aqueles que obedecem, que amam ao Senhor, como ensinou o Senhor Jesus Cristo, de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Essa é a forma de viver corretamente que a Bíblia nos traz. Temos que ter muito cuidado, irmãos, da maneira com que nós estamos amando ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz, lá no capítulo 15 de João, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15 de João, ele vai nos orientar sobre como nós devemos viver nesse mundo e ter cuidado da nossa fé. Porque havia um questionamento sobre as tradições, sobre as formas de viver, e novamente Jesus Cristo é indagado sobre essas formas de viver, sobre essas dificuldades. E o Senhor Jesus Cristo diz, olha, esse povo, eles me honram com os lábios, mas o seu coração estão longe de mim, porque eles não me adoram segundo a minha vontade, mas adoram segundo os ensinamentos dos homens, e os ensinamentos dos homens são falhos. Nós devemos ter cuidados, queridos, como nós devemos cada vez mais adorar ao Senhor. E por fim, depois que Jesus ensina tudo isso, ele disse, olha, isso é uma prioridade. Esse é o primeiro e grande mandamento. Esse é o mais importante conceito de vida. Essa é a forma que nós devemos viver. No versículo 38, ele diz, esse é o grande e primeiro mandamento. Faça isso como a primeira coisa da sua vida. Ame ao Senhor de todo o teu coração, ame ao Senhor de toda a tua alma, ame o Senhor de todo o seu entendimento. E ser a prioridade, ser o grande mandamento, ser a primeira coisa que a gente deve fazer, é aquilo que é mais importante para nós, é aquilo que mais interessa. Então, em primeiro lugar, me interessa louvar e adorar a Deus. Em primeiro lugar, me interessa viver para Deus. Em primeiro lugar, me interessa servir ao Senhor. Em primeiro lugar, me interessa buscar ao Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Jesus não estava ensinando nada de novo. Jesus estava repetindo a vontade do Pai, a vontade de Deus, desde escrito lá no Velho Testamento. Porque se você abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, você vai ver que nesse livro, que vai falar sobre a lei, no capítulo 5, Deus vai falar ao povo sobre os 10 mandamentos. Está escrito, Deuteronômio no capítulo 5. Depois que ele dá ali no capítulo 5, Deus manda Moisés escrever os 10 mandamentos e levar o povo. No capítulo 6 do livro, a partir do versículo 1 até o versículo 5,
vai estar a confirmação do que Jesus ensinou. Já era ensinado pelo próprio Pai, já era ensinado por Deus através da vida de Moisés. E o texto diz assim, no capítulo 6, a partir do versículo 1. São esses os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus ordenou, que vocês ensinassem, para que vocês cumprissem na terra em que vocês vão entrar e possuir. No versículo 2 do capítulo 6 de Deuteronômio, ele diz: para que durante todos os dias da sua vida, vocês e seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor, seu Deus, e guarde todos os seus estatutos e guarde todos os seus mandamentos que eu hoje lhe ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados na terra. Portanto, escuta, ó Israel, e tenha cuidado de cumprir todos esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês, muitos, se multipliquem na terra, que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. No versículo 4, ele diz: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E no versículo 5, o Senhor ensina através de Moisés o que Jesus falou a esses homens da lei. Portanto, ame ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ame ao Senhor com tudo que você tem, com toda a sua existência. Ame ao Senhor e viva para adorar o Senhor. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, ao meu e ao seu coração, queridos. Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado nessa terra? Você quer ter paz diante de tantas agonias, de tanta perturbação, de tantas tristezas, de tantas perturbações que a sociedade, o meio desse sistema de vida nos cerca? Ame ao Senhor plenamente. Essa é a proposta, o mandamento de Deus. Mas isso é uma escolha que só você pode fazer. Nós vamos cantar um louvor nesse momento. E eu quero, através desse louvor, deixar esse momento dessa música como uma reflexão ao teu coração. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo ao falar sobre a ceia, e você terá o poder de decidir. Entregar a sua vida ao Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, Ele realizará o desejo do seu coração. Entregar a sua vida para amar ao Senhor com tudo que você tem, porque foi Deus que te deu um corpo, com um coração, um fôlego de vida que você hoje desfruta, a sabedoria, o entendimento que você possui, qualquer coisa que a gente possa aceitar, o emprego que você tem, a casa onde você mora, a família que você pertence, tudo foi Deus que te deu, e ao Senhor você deve entregar. Depois dessa música nós vamos fazer um convite de salvação ao seu coração, e você pode, se assim quiser, aceitar esse Cristo para dominar plenamente a sua vida. Louvemos ao Senhor nessa noite. Te adorava só
coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração, não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há, acima de tudo que há, acima de tudo que há. Amém. Ele deve ser a nossa prioridade, acima de tudo. Amar ao Senhor acima de todas as coisas é um privilégio, é uma bênção. E nós queremos fazer esse convite. Alguém no santuário que entende o amor, a misericórdia de Deus e quer fazer a sua decisão de aceitar Cristo, você pode levantar a mão, você pode se identificar. Nós queremos orar pela sua vida. Amém? Pronto, temos o nosso jovem aqui, embaixador, que tem caminhado junto conosco, aqui fazendo sua decisão, a decisão plena e completa. Ismael. Davi, amém. Davi se converteu no discipulado, é resultado do acampamento do embaixador, né? Muito menino, 35 é de mistura. Mas alguém, olha, servir a Deus é um privilégio, é uma bênção. Nós queremos convidar você a vir aqui, nós queremos orar pela sua vida. Amar a Deus acima de todas as coisas é a proposta nesse mundo que tem oferecido tantas coisas para a gente amar, para a gente colocar o nosso coração. Nós temos vivido experiências aqui na igreja muito rica, muito abençoada, que às vezes quando nós terminamos o culto, nós mencionamos. Se você talvez tenha vergonha de vir até aqui, de confessar em público, mas você sentiu Deus falar ao teu coração e você quer tomar a sua decisão, ao terminar o culto, você procure qualquer irmão aqui da igreja, você nos procure, nos comunica a sua decisão e nós oramos, nós vamos orar pela sua vida com a maior alegria. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa fazer com que você tenha nova oportunidade de estar ouvindo a palavra do Senhor. Então nós vamos orar nesse instante pela vida desse grande mensageiro do Rei, ter caminhado conosco já. Quero convidar a igreja a ficar de pé, por favor, vamos ficar de pé. Vamos orar pela vida do Davi. É muito importante. Já tem nome de rei, nome de servo do Senhor e já serve aqui conosco. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos pelo Teu amor para conosco, Deus. Somos gratos pelas Tuas misericórdias, Senhor, em revelar, através do nosso entendimento, que o Senhor é um Deus que ordena, através de mandamento, que nós devemos Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É um reconhecimento que nós devemos prestar ao Senhor pelas Suas misericórdias na nossa vida. Pai, obrigado, Senhor, pela vida aqui do Davi, que vem aqui à frente e declara, Senhor, que tem lembrado do Teu amor nos dias da sua mocidade, como diz a Tua palavra. Use o Teu servo, Senhor, nessa caminhada de fé, tremendamente como o grande rei Davi lá em Israel, escolhido pelo Senhor, segundo o Teu coração.
Que Davi abençoe as nossas vidas com a sua vida, que possamos viver o amor do Senhor plenamente, cuidando um dos outros. Possamos, como tua igreja, acreditar no dia da tua volta gloriosa, Senhor, onde o Senhor vai raiar nos céus com poder e grande glória para buscar a tua igreja. Nos prepare, ó Deus, pela fé, a viver nessa esperança a cada dia. Renova-nos, Senhor, a cada instante, a alegria de te servir através do teu Santo Espírito. E, ó Pai, diante dos nossos erros, nossas falhas, porque somos fracos, nos perdoe. No nome santo de Jesus, nós te rendemos glória. No nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de prestar esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas suas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, Davi. Pastor Gisele, por favor, está com a palavra nesse instante. Que Deus continue a abençoar nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus. E assim, irmãos, estamos chegando ao final do culto. E foi um prazer, uma alegria para mim e para você estar na casa do Senhor. Convido aqueles que nos visitam hoje à noite, por favor, pode ficar em pé. Aqueles que estão nos visitando hoje. Ah, sim, muito bem. Sejam bem-vindos. Eu queria que os irmãos da igreja, por favor, ficassem de pé e cumprimentassem os nossos queridos visitantes. Muito obrigado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Que bom. Pode sentar. Muito obrigado. Eu vou agora fazer uma oração, né, final, bênção apostólica. Logo após, eu peço aos irmãos que sentem um pouquinho. Nós vamos então, o culto será então encerrado as transmissões. A gente tem alguns avisos para dar para os irmãos, tá bom? Eu desejo àqueles que estão em casa, nós agradecemos e desejo uma semana maravilhosa na presença de Deus para todos, tá bom? Vamos ficar em pé para a bênção apostólica. Eu peço logo após a bênção, por favor, os irmãos sentem e a gente vai encerrar as transmissões, mas eu quero ter uma palavra com a igreja, tá bom? Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto que nós podemos prestar a Ti, Senhor. Certamente foi o nosso coração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, por cada irmão que pôde estar aqui, aqueles também, ó Deus, que não puderam estar. Mas, ó Deus, todos nós estamos unidos no só propósito, glorificar o nome do Senhor, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com a Tua igreja aqui, espalhada na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Poder sentar, queridos. Só um minuto.